Sabe quando a gente ouve falar que alguém ganhou, mas não levou? Pois é. De que adianta uma decisão judicial favorável se na prática nada acontece? É exatamente para resolver isso que existe um conceito fundamental no nosso direito, a tutela coercitiva. E é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar no poder que o juiz tem para fazer a justiça sair do papel e virar realidade. O objetivo aqui é simplificar tudo para facilitar o entendimento e, claro, a memorização. Para organizar o nosso bate-papo, a gente dividiu tudo em 5 etapas. Primeiro, vamos fazer uma viagem no tempo para entender como saímos de um sistema super rígido para um bem mais flexível. Depois, a gente define o que é de fato esse poder. Na sequência, vamos ver o que é preciso para ativar esse poder. Daí, a gente vai analisar o DNA da coerção, ou seja, suas características principais. E para fechar, vamos falar sobre os limites, as barreiras de proteção que garantem que tudo seja feito do jeito certo. Então, vamos lá, começando pela parte histórica. Como é que o poder do juiz para executar uma decisão evoluiu? Entender essa passagem de um modelo engessado para um modelo flexível é a base para compreender todo o resto. Olha só que contraste gritante. Lá no sistema original de 73, o juiz era, como se dizia, a boca da lei, basicamente um prisioneiro do texto legal. Ele só podia usar as ferramentas que estavam expressamente listadas ali e ponto final. Esse era o tal do sistema típico. Agora, olha a virada de chave. No sistema misto, que foi consolidado em 2015, o juiz ganha o que a gente chama de poder-dever. Ele não só pode, como tem o dever de usar a criatividade, de aplicar medidas típicas e atípicas para garantir que a decisão seja cumprida. É uma mudança radical na mentalidade, né? E essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro. Em 73, rigidez total. O grande ponto de virada acontece em 94, quando uma lei abriu uma frestinha na porta, sabe? Introduziu a possibilidade de medidas atípicas. Mas a verdadeira revolução mesmo veio com o Código de Processo Civil de 2015. Ele não só confirmou essa tendência, como escancarou a porta. Consolidou lá no artigo 139, inciso 4º, o chamado poder geral de coerção. E o mais importante, valendo para todo e qualquer tipo de obrigação. Tá, mas afinal, o que é esse poder? Chegou a hora de irmos direto ao ponto e definir o que é o poder geral de coerção. Esse é o coração do assunto. Então, para fixar bem, o que é o poder geral de coerção? Pense nele como uma espécie de caixa de ferramentas especial do juiz. É a autorização que a lei dá para ele criar soluções, sabe? Determinar medidas que não estão escritas no manual do processo, mas que são perfeitas para aquele caso específico. E tudo isso com um único objetivo em mente: a efetividade. Fazer a decisão valer de verdade. Certo. Agora, vamos para uma pergunta-chave, daquelas que testam se o conceito foi bem entendido. Será que uma medida coercitiva atípica, uma dessas criadas pelo juiz, pode ser aplicada pela primeira vez já no tribunal, lá em grau de recurso? E a resposta é um sonoro e direto sim. Pode sim. Mas por quê? A explicação está na localização do artigo 139, inciso 4º. Ele fica na parte geral do Código, que fala dos poderes do juiz de uma forma ampla. Isso significa que ele vale para o sistema todo. A expressão que a lei usa, todas as medidas necessárias, dá uma carta branca bem grande. Por isso, esse poder pode ser usado em qualquer tipo de processo e em qualquer grau de jurisdição, o que inclui, claro, os tribunais. Ok, então o poder existe. Mas como é que ele é destravado na vida real? Isso nos joga num dos debates mais importantes sobre o tema. Quais são os requisitos para se aplicar uma medida típica? E é aqui que a conversa fica boa. De um lado, a gente tem a visão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, com uma lista mais extensa, quase um checklist. Precisa ter indício de que o devedor está escondendo patrimônio, tem que ter esgotado os meios normais, enfim. Do outro lado, a fonte da nossa análise propõe uma simplificação. A ideia seria focar em apenas 2 critérios centrais: a necessidade e a pertinência da medida. Vamos detalhar esses 2 pontos, então. Primeiro, a necessidade. A lógica aqui é bem direta. A pergunta a se fazer é: se essa medida não for aplicada, o cumprimento da decisão se torna impossível, improvável ou bem mais difícil? Se a resposta for sim, então a medida é necessária. Simples assim. É uma análise bem objetiva e prática. O segundo requisito é a pertinência. Aqui, a ideia é que a medida tem que ser a medida exata para o caso, sabe? Feita sob medida. Ela precisa ser útil para resolver o problema e não apenas para punir por punir. É sobre achar a ferramenta certa que vai ser efetiva, sem exagero, sem ser nem mais nem menos do que o necessário. Bom,
Agora que a gente já sabe o que é esse poder e como ele pode ser aplicado, vamos a um pouco mais fundo. Vamos analisar a sua essência, o seu DNA. O que define o poder de coerção? Esse DNA é formado por 6 características principais. São elas que mostram como ele funciona, seu alcance e sua flexibilidade. Vamos passar rapidinho por cada uma delas para fixar bem. Começando com a instrumentalidade. Isso é super importante. A medida coercitiva é um instrumento, uma ferramenta para se chegar a um resultado. Ela nunca é o objetivo final. O foco é sempre garantir o direito e não simplesmente castigar alguém. Depois temos a universalidade. Significa que esse poder é coringa. Ele vale para todo e qualquer tipo de obrigação, inclusive a mais comum de todas, que é a obrigação de pagar uma continha em dinheiro. Não fica nada de fora. A terceira característica é a autonomia. Isso quer dizer que o juiz não precisa seguir um passo a passo pré-definido. Se ele achar que a medida atípica é a mais eficaz para aquele caso, ele pode aplicá-la desde o início, sem ter que tentar todas as outras opções padrão antes. Além de tudo isso, toda medida tem que ser temporária. Ela não é para sempre. Ela tem um prazo de validade, digamos assim. Ou ela funciona e o objetivo é atingido, ou ela se mostra ineficaz e tem que ser retirada. E isso já puxa o gancho para a próxima característica, a variabilidade. Se uma medida não está funcionando, o juiz pode simplesmente ajustá-la ou trocá-la por outra que tenha mais chance de dar certo. É um poder dinâmico, que se adapta. E por último, a cumulatividade. Isso significa que se uma única medida não for o bastante para convencer o devedor a cumprir a decisão, o juiz pode aplicar várias ao mesmo tempo. É como aumentar a pressão de forma estratégica. Como diria o ditado, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é por isso que a nossa última parte é tão importante. Vamos falar das barreiras de proteção, ou seja, os limites que garantem que esse poder todo não seja usado de forma errada. E quais são esses limites? A gente pode organizar em 4 categorias. Primeiro, os limites objetivos. O juiz não pode mandar fazer algo ilegal que viole direitos fundamentais, óbvio. Depois, os subjetivos. A medida só pode atingir o devedor ou quem estiver diretamente ligado a ele. Existem também os limites temporais. A medida não pode sufocar financeiramente o devedor. E, por fim, os procedimentais. A regra geral é que o juiz precisa que a parte peça, ele não saia aplicando por conta própria. E para fechar, fica a reflexão que amarra todo esse assunto. Com um poder tão grande assim nas mãos da justiça, como é que o sistema garante que a coerção não vire opressão? Onde é que está essa linha? Encontrar e manter esse equilíbrio delicado é, no fim das contas, o grande desafio para uma aplicação justa e eficaz da tutela coercitiva no nosso direito.